Olá, somos o grupo 12, Rage Against the Learning Machine, e este é o trabalho final do curso de extensão de mineração de dados complexos do Instituto de Computação da Unicamp. O tema do trabalho é COVID Chest City Classification, e os membros do grupo são Daniel Ferber, Felipe Vieira, João Dalben, Mariana Ferraz e Nicolas Sato. Hoje não existe assunto mais em pauta do que o coronavírus. O impacto financeiro, econômico e político da pandemia marcará esse ano na história. Inspirado nessa problemática, o nosso trabalho tem como objetivo a criação de um modelo capaz de diagnosticar pacientes com Covid-19. Através de exames de tomografia do tórax, o modelo deve identificar pacientes com Covid, pneumonia comum ou nenhuma lesão respiratória. O exame de tomografia de tórax é uma sequência de radiografias transversais, permitindo uma análise detalhada do paciente. Demonstramos um exemplo de exame nessa animação. Notem que as imagens mais iniciais e finais não trazem tanta informação. Além disso, algumas imagens se encontram fora de ordem. Para a criação do modelo, utilizamos as imagens de tomografia de tórax disponibilizadas pelo China National Center for Bioinformation. Os dados foram disponibilizados em uma hierarquia de 4 níveis: classes, COVID-19, pneumonia comum e normal, pacientes, exames, onde cada paciente realizou entre 1 e 26 exames, e as sequências de imagens de cada exame, que variam de 16 a 690 imagens por exame. No total, são aproximadamente 48 GB de dados. É importante destacar que o diagnóstico é feito a nível de paciente, ou seja, um paciente com COVID apresentará tanto imagens com lesões presentes quanto imagens com nenhuma lesão sequer. Após a inspeção visual das imagens, logo nota-se algumas características. Os exames foram coletados de hospitais, máquinas e por operadores diversos, portanto, essas características distintas são esperadas. Observa-se, por exemplo, que existem radiografias de formato circular e quadrado. Além disso, nota-se a presença recorrente de elementos estranhos como a roupa do paciente ou a mesa do tomógrafo. Em alguns casos, a presença desses elementos causou um efeito de reflexo. É necessário, portanto, observar se o modelo está se utilizando dessas características ao invés do diagnóstico objetivo das imagens do pulmão. Durante a análise exploratória, também analisamos o balanceamento das classes e a divisão dos conjuntos de dados. As classes pneumonia comum e normal são mais comuns, mas não apresentam tanta diferença com a classe COVID. Portanto, consideramos haver um desbalanceamento pequeno. Quanto à separação dos dados, adotamos a própria divisão utilizada pelo grupo de pesquisadores: 60% dados de treino, 20% de validação e 20% de teste. Conforme observado anteriormente, as imagens disponibilizadas apresentam problemas e não são totalmente uniformes. Portanto, a preparação dos dados se faz importante e necessária. Através do script fornecido pelo grupo de pesquisadores, excluímos aquelas imagens que apresentam algum problema de qualidade, ou são irrelevantes por não trazerem muita informação, ou aquelas que não apresentam lesões, mas pertencem a pacientes doentes. As imagens também foram manipuladas para recortarmos apenas partes interessantes das imagens e reduzirmos o ruído ao modelo. Para o modelo baseline, utilizamos uma arquitetura de rede neural convolucional. A entrada consiste de matrizes de 128 por 128 das densidades de cinza das imagens, normalizadas para o intervalo de -1 a 1. A rede consiste de 3 blocos, cada um com duas convoluções max pooling dropout, seguidas por duas camadas densas e saída softmax. A arquitetura emprega o otimizador Adam e a taxa de aprendizado foi reduzida experimentalmente para garantir a convergência do modelo. Treinamos 4 modelos a partir da arquitetura baseline. Todos eles surpreenderam pela rápida convergência e pela alta acurácia na validação. A análise dos resultados não evidencia overfitting ou inconsistências no treinamento. O baseline de fato gerou bom modelo. Destaca-se, porém, a alta taxa de falsos negativos. 6% dos pacientes com Covid seriam diagnosticados equivocadamente como saudáveis e não receberiam tratamento correto, podendo até infectar outras pessoas. Ainda exploramos algumas elaborações no modelo baseline, com o objetivo de reduzir a taxa de falsos negativos e regularizar o modelo, evitando assim que a acurácia atingisse rapidamente 100% e interrompesse a evolução do treinamento. Essas elaborações incluíram a experimentação de diversos pré-processamentos dos conjuntos de dados, a variação da taxa de aprendizado e o tamanho do batch, e a aplicação de 4 abordagens de aumentações de dados. Porém, nenhuma dessas técnicas resultou no modelo objetivamente melhor. Destacamos a taxa de falsos negativos, que reduziu 1%. Este é provavelmente o limite da arquitetura baseline selecionada. Buscando uma arquitetura mais elaborada, adotamos a ResNet 50 com os pesos pré-treinados da ImageNet. Acrescentamos uma camada Global Average Pooling e duas camadas totalmente conectadas para adaptá-la. Então treinamos 5 modelos, variando o número de camadas descongeladas.
Os resultados dos modelos utilizando a ResNet, com 24 a 40 camadas descongeladas, foram claramente superiores à baseline. Tanto a acurácia balanceada quanto a taxa de falsos negativos apresentaram melhoria significativa. O primeiro gráfico mostra como os modelos utilizando a arquitetura ResNet, representados pelas curvas coloridas, estão acima do modelo baseline, representado pela curva cinza. E o grande destaque foi a taxa de falsos negativos, que caiu para 2%. Isto pode ser observado no segundo gráfico, comparando as curvas coloridas à curva cinza, que representa o modelo baseline. Tal como para o modelo baseline, realizamos alguns experimentos para a nova arquitetura. Entre as técnicas exploradas, a única que apresentou uma melhoria significativa foi a adoção da resolução nativa das imagens da ResNet 50. No mundo real, o diagnóstico não é feito por imagem, mas sim por exame. Portanto, o modelo final funciona da seguinte forma. Primeiro, o modelo classifica todas as imagens de forma independente. Em seguida, é obtida a média das probabilidades para cada classe de todas as imagens por exame. Por fim, o diagnóstico de cada exame é definido baseado na classificação mais frequente. Esta abordagem produz resultados ainda melhores que a ResNet 50. Utilizando o conjunto de dados de teste, a acurácia balanceada atingiu 99,5%. Conforme ilustrado na matriz de confusão, de 483 exames, houve apenas um falso negativo para a Covid-19 e nenhum falso positivo. Com o objetivo de prover interpretabilidade ao nosso modelo, utilizamos a técnica GradCam. Essa técnica permite o uso da informação que flui pela última camada convolucional da rede para visualizar para cada classe as regiões das imagens que mais ativam os neurônios. Nesse primeiro slide, observamos quais informações a rede tende a utilizar para classificar uma pessoa saudável. Para a classe Covid-19, a análise sugere que o modelo extraiu características irrelevantes como o desenho da maca. As imagens dos pacientes com Covid-19 foram coletadas em hospitais que tratavam exclusivamente dessa enfermidade. Portanto, desconfiamos que o modelo tenha aprendido a inferir o diagnóstico a partir das características visíveis dos equipamentos desses hospitais. Isto é um alerta para a necessidade de melhorar o conjunto de dados. Uma opção seria coletar novas imagens em outros hospitais. Outra seria evoluir o pré-processamento para melhor suprimir os artefatos das imagens. Treinando novamente a arquitetura utilizando dados pré-processados, observa-se que, de fato, o modelo passa a observar apenas as características relevantes das imagens. Neste trabalho, elaboramos com sucesso um modelo de rede neural convolucional e ResNet 50 capaz de diagnosticar Covid-19 através de tomografias. Apesar das diversidades enfrentadas, como as elaborações que não surtiram as melhorias esperadas e o viés no diagnóstico do Covid, foi possível alcançar uma boa precisão a partir das imagens. Este é o trabalho do grupo Raging Against the Learning Machine. Obrigado pela atenção.